Ao mergulhar em um filme, você notou como quase todos eles seguem um padrão semelhante? Há um conflito, ele aumenta, chega a um ponto crítico e finalmente aparece alguém para desvendar a trama. Curiosamente, o livro de Primeiros Reis contém muito desse roteiro de filme. Começa com Davi, que já está nas últimas, e então entra em cena Salomão, seu filho, que brilha ao construir o templo. Mas, como em toda boa história, a trama se complica quando Salomão e os reis que o seguem começam a tomar decisões questionáveis, afastando-se cada vez mais de Deus, até que aparece o rei Acabe, que pode levar o prêmio de pior rei do mundo. Mas ei, por trás de um grande problema, muitas vezes há alguém alimentando o fogo e, neste caso, essa pessoa é Jezabel. Agora, vamos falar sobre Jezabel, porque essa mulher é uma peça de estudo e tanto. Imagine, uma princesa fenícia que acaba se casando com Acabe, tornando-se assim a rainha de Israel. Mas não qualquer rainha. Jezabel era devota do deus cananeu Baal, vamos lá, fanática pela idolatria, com uma influência e um poder que deixaram uma marca, e não exatamente boa. O texto de 1 Reis 21-25 pinta um quadro bastante claro do casal, destacando que Acabe, sob a influência de Jezabel, atingiu níveis de maldade sem precedentes, vendendo-se para fazer o mal aos olhos do Senhor. O que é interessante aqui é como esta história reflete esse ciclo familiar de problemas crescentes, decisões mal tomadas e como as influências, para melhor ou para pior, podem mudar o curso da história. Você pode imaginar estar naquela época e testemunhar esse drama ao vivo? A trama de Primeiros Reis nos mostra que, tanto no cinema quanto na Bíblia, os conflitos, as decisões e as influências têm um peso enorme no desenvolvimento da história. E no final, deixa-nos a pensar nas nossas próprias decisões e nas influências nas nossas vidas. Não te parece? Ao nos aprofundarmos nessa trama, vemos como Acabe, apesar de ser rei, carrega seus próprios erros, mas não podemos ignorar o papel fundamental de Jezabel em sua queda. É fascinante, não é? Jezabel não era apenas uma personagem secundária, ela era a principal antagonista com uma agenda própria. Ela não apenas desprezou o Deus de Israel, mas procurou ativamente eliminar qualquer vestígio de sua presença, chegando ao ponto de tentar aniquilar seus profetas. Imagine o nível de audácia e desafio necessário para enfrentar o Deus de uma nação como esta e tentar apagar a sua influência. 1 Reis 18 pinta um quadro bastante gráfico de sua maldade. Não foi Acabe quem perseguiu os profetas do Senhor, mas Jezabel, que com sua influência e poder, não só desafiou a autoridade divina, mas também mudou a dinâmica do poder dentro do palácio. Numa sociedade onde o rei era visto como líder supremo, o facto de a rainha assumir tal proeminência e liderança em questões espirituais e políticas deve ter sido algo escandaloso. Mas não para por aí. O fato de tantos profetas de Baal como os de Axera terem se sentado para comer à mesa de Jezabel e não a de Acabe, o que isso nos diz? Que Jezabel não era apenas uma influência obscura, ela estava na linha de frente, liderando com punho de ferro, desafiando não apenas as normas sociais, mas também incitando o rei a seguir caminhos sombrios. 1 Reis 21-25 nos lembra do profundo impacto de sua influência, onde Acabe, possivelmente com momentos de dúvida ou remorso, foi constantemente arrastado de volta às trevas pela insistência de Jezabel. Esta história nos faz refletir sobre o poder da influência, tanto bons quanto ruins, e como as pessoas ao nosso redor podem alterar drasticamente nossa trajetória. Jezabel, com o seu espírito dominador, não só ofuscou Acabe, mas deixou uma marca indelével na história de Israel, uma lembrança sombria do que acontece quando o mal está no centro do poder. Portanto, da próxima vez que você encontrar um espírito de Jezabel, seja na vida real ou na trama de um filme, lembre-se do impacto que tais forças podem ter e da importância de discernir e escolher sabiamente nossas influências. O episódio da vinha de Nabote é, sem dúvida, um dos momentos mais dramáticos e reveladores de 1 Reis. Aqui temos Acabe, que por um lado parece querer apenas expandir o seu jardim, mas por outro, demonstra uma alarmante falta de integridade moral ao cobiçar o que não lhe pertence. E então entra Jezabel, a mestra da manipulação, que não hesita em cruzar qualquer limite para conseguir o que deseja, incluindo falsas acusações e assassinatos a sangue frio. Nabote, o inocente desta história, torna-se vítima de uma ganância que vai muito além da simples posse de uma terra, é uma questão de poder e controle. O que é surpreendente nesta história não é apenas o ato em si, mas como Abe escolhe agir junto. Ele poderia ter intervindo, poderia ter impedido a injustiça,
mas não o faz. A cumplicidade deles é tão condenável quanto o ato inicial de Jezabel. É uma imagem poderosa de como a fraqueza de caráter e a influência negativa podem levar à queda moral. Numa outra reviravolta, temos o confronto épico no Monte Carmelo, onde Elias testa a fé do povo de Israel. A incapacidade dos profetas de Baal de invocar o fogo contrasta dramaticamente com o poder do Deus de Israel, que responde à oração de Elias com fogo do céu. É um momento de triunfo, não apenas para Elias, mas para toda a fé em Yahvé, um lembrete vívido de onde reside o verdadeiro poder. Após o resultado dramático da disputa no Monte Carmelo e a profecia do seu fim, Jezabel teve a oportunidade de mudar de rumo. Mas, como vemos em tantas reviravoltas na história, ele escolheu continuar no caminho sombrio até sua queda inevitável. E embora Jezabel tenha passado para a história, a essência do que ela representava parece persistir em algumas dinâmicas atuais. É um alerta sobre como a empresa que escolhemos pode moldar as nossas decisões e, portanto, o nosso destino. A relação entre Acabe e Jezabel é um lembrete crítico, especialmente no contexto de 2 Coríntios 6 e 14, sobre a importância de discernir as nossas alianças. O alerta é claro: conviver com quem não compartilha dos nossos valores fundamentais pode nos levar por caminhos que nunca pretendíamos percorrer. E, embora o compromisso com um descrente no casamento não seja um apelo ao abandono, é um convite à vigilância, para garantir que não somos desviados do nosso caminho. Agora, vamos falar sobre o espírito de Jezabel. Geralmente está associado à sedução e à promiscuidade, mas no fundo vai muito além. Trata-se de controle e manipulação, de um desejo de dominar que pode se manifestar tanto em homens quanto em mulheres. Esta essência de Jezabel, este desejo de controlar os outros, é um lembrete de que o verdadeiro mal muitas vezes reside no desejo de poder sobre os outros, de manipular e dirigir o destino dos outros para o próprio benefício. Este espírito, estranho ao gênero, convida-nos a refletir sobre as nossas próprias experiências. Quase todos nós encontramos alguém assim em nosso caminho, alguém cujo desejo de controle e poder atrapalhou nossas vidas de maneiras pouco saudáveis. A história de Jezabel e Acabe, com todas as suas camadas e complexidades, ensina-nos a importância de estarmos alertas, de discernirmos cuidadosamente quem deixamos entrar na nossa esfera de influência e, acima de tudo, de lembrarmos que o controle nunca deve ser a base das nossas relações, mas sim o respeito mútuo, amor e liberdade. Portanto, ao refletirmos sobre estas histórias e as suas lições para as nossas vidas, lembremos-nos sempre de olhar para além das superfícies, compreender a essência das influências que nos rodeiam e escolher caminhos que nos conduzam à luz e não à escuridão. Pense nisso. No centro de tantos conflitos dentro das nossas igrejas, na raiz destas tensões, está muitas vezes o desejo de controle. Pastores contra presbíteros, coros contra equipes de louvor, um ministério lutando contra outro. Sim, isso cheira a Jezabel. E não é só na igreja, olhar para dentro de casa, aquelas relações que empurram e puxam, que lutam pelo domínio. A Bíblia é clara: maridos, amem suas esposas, ela não diz para controlá-las. E você, senhora, deve respeitar seu marido, não manipulá-lo como quiser. Se você se encontra nesse jogo de manipulação, bem, você pode estar dançando a música de Jezabel, mesmo sem saber. Esse espírito de controle e manipulação, uau, é tão contrário a tudo que Deus representa. Pense nisso: Deus já forçou sua mão? Ele pressionou você a amá-lo sob a mira de uma arma? Claro que não. Deus faz um convite, espera de braços abertos, mas a escolha é toda sua. Essa é a principal diferença aqui. Deus não quer robôs programados para segui-lo, procure corações dispostos, amor genuíno. E depois há aquela advertência sobre a falsa piedade, aquela religiosidade vazia que carece da verdadeira ligação com Cristo. Cuidado com aqueles que parecem andar com a Bíblia debaixo do braço, mas têm o coração distante do que Jesus ensinou. Hoje, abundam os fariseus modernos, com uma fachada de santidade, mas sem o amor e a humildade que Jesus tanto pregou. Finalmente, não podemos ignorar este desdém pela autoridade legítima, outra marca de Jezabel. Essa rejeição da ordem estabelecida, esse espírito rebelde que não só procura subverter o poder, mas também destruí-lo. É fundamental estar atento e discernir, para não cair na armadilha de seguir líderes que, sob o pretexto da autoridade, procuram o seu próprio engrandecimento à custa dos outros. Portanto, ao navegarmos nestas águas por vezes turbulentas, sejamos sábios.
Reconheçamos que o espírito de Jezabel não é um mero mito do passado, mas uma realidade presente que pode infiltrar-se e corromper se não estivermos alertas e enraizados na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus. Que o amor genuíno, o respeito mútuo e a humildade sejam os pilares das nossas comunidades, famílias e corações. Jezabel, com a sua confiança no poder e o seu desdém pelos profetas de Deus, torna-se uma personagem emblemática do desafio à autoridade divina. Ele não se incomodou com o poder demonstrado por Elias ou com as advertências de Jeú. Esta atitude de perseguir objetivos pessoais, ignorando o bem-estar comum e a hierarquia estabelecida, ressoa hoje na nossa sociedade. Não reconhecemos este tipo de comportamento em determinados líderes, em algumas dinâmicas familiares ou comunitárias. É vital estar alerta e discernir estas atitudes, pois representam uma rebelião não só contra a estrutura social, mas contra a autoridade do próprio Deus. A história de Jezabel ensina-nos uma lição crítica: a manipulação e o controle podem oferecer uma ilusão de poder, mas não é eterno. Apesar dos seus esforços para dominar o seu ambiente e destino, Jezabel não conseguiu escapar às consequências das suas ações, um poderoso lembrete de que resistir a Deus é trivial. Acabe e Jezabel, apesar de todo o seu poder, não são modelos. Eles possuíam a autoridade e os recursos para influenciar quase 1000 profetas, para cometer graves injustiças, e ainda assim a sua história não é de sucesso, mas de advertência. Poder, fama e status, ao contrário da narrativa popular, não são sinônimos de vida plena. Jesus disse claramente: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A verdadeira grandeza reside na humildade e no serviço, não na dominação e no controle. A história dos reis de Israel, com a sua falta de resolução e a sua sequência de lideranças corruptas que culminaram no exílio, deixa-nos à espera de uma solução, de um final feliz que o Antigo Testamento por si só não proporciona. Esta resolução encontra-se em Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, que em vez de exercer o seu poder divino de dominar, escolheu servir e sacrificar-se por nós. A figura de Jesus Cristo transforma a narrativa de poder e controle em uma narrativa de amor, serviço e sacrifício. O espírito de Jezabel, por mais forte que pareça, é impotente diante da majestade de Deus e do poder transformador do Espírito Santo. Quem se deixa guiar pelo Espírito Santo pode identificar e enfrentar as manifestações modernas desse espírito destrutivo, não com medo, mas com a certeza da vitória final do bem sobre o mal. Portanto, à medida que avançamos no nosso caminho, procuremos a orientação do Espírito Santo, para discernir, amar e servir, lembrando sempre que o verdadeiro poder se encontra na entrega e no serviço, e não na dominação. Vejo você em breve!